Hoje eu quero explorar com você o começo, na verdade, a primeira parte, a primeira página do Apanhador no Campo de Centeio, para que a gente analise um pouquinho a linguagem. É claro, se você já leu um parágrafo da obra, você já deve ter notado que a linguagem é uma coisa importante aqui, né? Então eu gostaria de analisar com você esses primeiros parágrafos e conversar um pouquinho sobre a linguagem, não somente no que na linguagem no que concerne ao livro, mas também à tradução. Lembra-se que nós temos uma camada a mais de complicação ao ler esse livro, porque o nativo ele simplesmente tem contato com aquilo que o escritor escreveu. Nós temos contato com aquilo que o escritor escreveu e também com o modo como ele foi traduzido, né. A área da tradução é uma área extremamente, rica para conversas e debates, né. Eh, então nós temos que levar pelo menos um pouco deste universo da tradução em conta ao termos a discussão sobre a linguagem, né. Pra nossa discussão, eu estou usando a tradução do Caetano Galindo, que é a tradução dessa edição aqui. Caetano Galindo é um tradutor extremamente respeitado. Ele ganhou o Jabuti de Ouro pela tradução de Ulisses, do James Joyce, uma tradução muito competente, né? E é um tradutor confiável, né? Eu acho que não é tão simples como a gente pensa. A gente pensa, bom, o inglês é uma língua tão bem conhecida, todas as obras que estão no português, traduzidas do inglês, devem ter tradutores excelentes. Eu posso te dizer que não, né? Não é o tema desse vídeo, mas tem como perder muito da obra original, muito mesmo, ao ler uma tradução, né? Bom, o que acontece aqui, já entrando no tema da linguagem, depois a gente volta para a tradução, é que é o seguinte: a linguagem ela está lá não somente para expressar coisas. Deixa eu mudar a minha frase. A linguagem não está lá somente para dizer informações. A linguagem não está lá somente para dizer esta caneta é preta, né? De forma que eu poderia expressar isso daqui com um conceito, sei lá, matemático ou alguma coisa assim. A linguagem, além de fazer isso, ela também ela mostra a cara de uma pessoa, né? Nós somos a nossa personalidade através da língua em que a língua que usamos, né? Tanto é que uma pessoa pode ser versátil em sua língua, né? Eu, por exemplo, aqui gravando esse vídeo, eu não uso o mesmo português que eu uso conversando com os meus amigos ou, sei lá, conversando com uma pessoa importante num contexto formal, ou, sei lá, escrevendo, né? En- Então, isso é importante para a gente porque, lembre-se, nós conhecemos a vida do nosso personagem aqui no Apanhador, no Campo de Centeio, não somente pelos atos dele, mas também pelo modo de ser dele. E este modo de ser inclui a linguagem, né? Na verdade, é uma parte muito importante. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência diversas vezes de você conversar com uma pessoa e não importa o que a pessoa esteja falando, ela às vezes está falando trivialidades, mas o modo como ela coloca as coisas, às vezes até gíria, deixa a coisa super interessante, né? Um jeito fácil de notar isso é com sotaque, né? Tem pessoas que têm um sotaque muito bonito, tem pessoas que têm sotaque horrível. Eu, por exemplo, eu tenho um gosto para sotaque. É claro que eu não vou falar aqui o meu gosto de sotaque para não ofender alguns, né? Mas se eu vou dizer o sotaque que eu gosto, o sotaque catarinense, para mim, por exemplo, é uma beleza, é lindo, depende da cidade de Santa Catarina. Então perceba, às vezes eu escutava, nos meus tempos de adolescente, eu escutava a menina lá falando, e eu estava minimamente interessado no que ela estava falando, porque ela não estava falando nada de interessante, mas o modo como ela falava era gostoso de se ouvir, né? Ah, então é isso que vai acontecer aqui também com o nosso personagem, né?
não é à toa que tem pessoa que odeia esse livro, principalmente nativo, que odeia esse livro por conta da linguagem mesmo, né? Só que repare, ah, nós temos um problema. Não somente o narrador tem que nos convencer junto com o seu personagem, né? Ele está narrando em primeira pessoa, mas o Caetano Galindo, que é o tradutor, ele tem que nos convencer também, né? E ele tem que chegar perto do narrador de forma que nós estejamos apreciando de alguma forma ainda o narrador original e não o Caetano Galindo, né? Nós não compramos o livro do Caetano Galindo, nós compramos o livro que o Caetano Galindo traduziu, né? Bom, então vamos tentar explorar alguns desses aspectos. Então o livro começa assim. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci e como foi que a porcaria da minha infância e o que, desculpe, e como foi a porcaria da minha infância e o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa merda toda é meio David Copperfield. Mas eu não estou afim de entrar nessa, se você quer saber a verdade. Bom, é claro que um aspecto importante são os palavrões, né? Ele vai usar muito merda. Em inglês ele vai usar goddamn, que é difícil de traduzir, né? O Galindo ele vai traduzir de outra forma. Mas perceba, os palavrões são uma parte integrante ali do texto, né? Repare que quando a gente está falando em palavrão, o palavrão ele pode estar lá por diversas funções, né? Ele pode estar lá para ofender efetivamente, ele pode estar lá para trazer uma imagem, né? Ou ele pode estar lá, como acontece aqui, simplesmente porque ele está falando relaxadamente, né? E como ele está falando relaxadamente, ele é um adolescente, acaba aparecendo a palavrão a todo tempo, né? Como eu falei sobre a tradução do goddamn, é extremamente difícil traduzir palavrão, porque, perceba, se você traduz a imagem, né? Se você traduz a imagem, você corre o risco de ser fiel, né? Isso é bom, não é nenhum risco, isso é bom, mas você corre o risco de soar totalmente estranho na língua de destino, né? Deixa eu dar um exemplo. O Caetano Galindo, ele traduz, tem um determinado momento que ele fala que tá muito frio, né? E aí ele fala assim, mais frio que teta de bruxa. Mais frio que teta de bruxa. O outro tradutor da edição Autor, eu acho que é o nome da edição, o nome da edição é Autor, ou é Edição do Autor, eu acho. Ele decidiu traduzir como frio de rachar, né? O problema é o seguinte, no original, a expressão é as cold as a witch's teeth, que é exatamente o que o Caetano traduziu, né? Então, você percebeu? Se ganha de um lado, porque a imagem é engraçada, a gente vai falar por quê, o que tem a ver os seios da coitada da bruxa com a história de ser frio, né? Mas, é claro, dá um estranhamento na pessoa, né? Em outros casos, o tradutor, ele quer prezar pelo efeito, né? Então, goddamn ao pé da letra seria tipo, Deus amaldiçoe, né? Então, por exemplo, my goddamn life. Você não vai traduzir isso como minha Deus amaldiçoada vida, minha vida amaldiçoada por Deus. Começa a ir para uns lugares que não dá. Então, o que ele prefere? O que ele preferiu aqui? Minha merda de vida, né? É uma coisa ofensiva, não é ofensiva do mesmo modo, né? Mas soa natural, né? Então, já vimos duas opções da tradução de palavrões, né? Uma outra coisa bem interessante aqui é esse e tal, né? Esse e tal é um vício de linguagem, né? O narrador, a todo momento, ele vai falar e tal, e tal, e tal, e tal, né? Em inglês é and all, e soa completamente comum, né? As pessoas usam isso a todo tempo. Só que perceba, o que isso mostra sobre o nosso narrador? Ele mostra
Bom, é claro, informalidade, tudo aquilo que a gente falou, né? Mas perceba, quando uma pessoa fala e tal, ela meio que tira a responsabilidade de dar um discurso fechadinho, né? Então, por exemplo, você me pergunta o que é necessário fazer para ser bem-sucedido na leitura de livros, grandes obras literárias. Eu posso assumir a responsabilidade pelo meu discurso, pesquisar, fazer um discurso bonitinho, e aí eu vou falar: primeiro, eu tenho 5 modos como você pode ser um ótimo leitor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou até no quinto eu falo, e finalmente, por último, blá 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 blá, ponto. Eu me responsabilizo por todo o meu discurso. Quando eu coloco e tal, eu coloco, é como se fosse umas reticências fortes, se você quiser chamar desse modo, né? Então, você tem que prestar atenção e tal, né? E é exatamente isso que o nosso narrador faz a todo tempo. Perceba, às vezes ele fala que algumas pessoas são horríveis e ridículas, e logo depois ele está tentando ajudá-las, ou convida as mesmas pessoas que ele diz que são insuportáveis, ele as convida para sair, né? Percebeu? Isso se reflete muito bem nesse e tal, né? Então, assim, ele deixa em aberto, ele se dá o direito de falar, olha, não é conclusivo o que eu estou falando, né? E é claro que ele não vai falar isso formalmente, não é conclusivo o que eu estou falando, ele simplesmente deixa que a coisa fique ali e usa e tal, né? É, é claro que tem várias outras características, né, que seriam, como eu falei, demorariam horas e horas e horas para a gente explorar, mas o que eu quero que você note é exatamente isso, né? Essa linguagem, ela pode te criar uma determinada afeição. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê, por exemplo, termos ultrapassados, né? É, supimpa, por exemplo, para que isso não te cause uma aversão, né? No final das contas, por que o livro ele está sendo falado numa, eu digo falado de propósito, né, em vez de escrito, porque é essa sensação que nós temos, né? Numa linguagem específica, ela faz, por causa disso, o livro nos cobra uma determinada postura. E essa postura é que nós sejamos mais tolerantes com a linguagem, né? Nós temos que passar por cima dos supimpa, por exemplo, que ele fala, ou é joia, como ele fala, quer isso seja uma coisa do tradutor, quer isso seja uma coisa do original, e nós temos que nos ater ao que efetivamente ele está falando, né? E isso nos leva a ter mais uma reflexão, que eu prometo que é a última desse vídeo, né? Perceba, tudo bem, ele não tem uma linguagem toda trabalhada, ele tá cheio de vício, né? Às vezes ele se contradiz e tudo mais, mas uma coisa é muito patente nessa obra, ele é sincero. E essa linguagem menor, digamos assim, ela é mais forte que uma linguagem toda rebuscada, toda organizada, toda cheia de vocabulário específico e tudo mais. Por quê? Porque há uma percepção real ali, né? Ele é sensível para as coisas que acontecem, então ele realmente quer expressar o que ele vê, né? Então, essa percepção real e um desejo de falar o que se vê realmente, né? E isso ganha de uma linguagem toda rebuscada. É claro que um terceiro nível seria uma linguagem muito expressiva com toda essa sinceridade que ele tem, né? Mas aí, se fosse esse o caso, nós não teríamos esse gosto, esse plus dessa obra, que é o gosto de ficar ali, parece que em uma conversa com uma